para vocês a planilha de medição. Um exemplo aqui é uma planilha. A gente tem que dar os méritos aí a quem fez essa planilha. Essa planilha foi um engenheiro aí da construtora ZAG, uma empresa que não está mais trabalhando com DENIT. Eles deixaram pelo menos esse legado aí de bom. E eu fiz algumas adaptações nessa planilha para que a gente separasse automaticamente o ISSQN em função do município, mas ela é melhor, ela não vai, ela tem muito mais funcionalidades, vamos dizer assim. Então, essa daqui é o título dela aqui em cima, né, 01 MP base, vocês podem partir dela. Eu vou dar as dicas aqui. Você vem aqui na aba dados, tá? Tudo que está em amarelo é aquilo que o cara vai mudar ao longo de cada medição. Olha lá, células em amarelo devem ser preenchidas todos os meses. Em cinza, uma única vez. Em branco não deve ser preenchido. Mais ou menos seria o estilo dela, né? Então aqui você coloca os dados do contrato. Ela automaticamente ajusta o cabeçalho. Ela tem uma série de... Aqui nos cabeçalhos aqui, ó. Ela vai puxar tudo desses dados aqui. Em função do período, ele já vai saber qual é e o número da medição aqui, ele já vai colocar o período. Então tem uma série de coisas já automatizadas. A primeira coisa que você tem que fazer nessa planilha é vir aqui em medição e preencher em função dos seus serviços, os serviços que tem na planilha. Então você vai lá no SIAC, vai preencher aqui, colocar o código que está lá no SIAC, a descrição, as unidades, é muito importante as unidades, depois eu vou mostrar para vocês por quê. O preço é a quantidade de projeto. E depois essa numeração de planilha aqui. Essa numeração de planilha aqui também é extremamente importante. Por quê? Porque, na verdade, você vai ter números de planilha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui tudo é coringa, na verdade. Se você tiver 100 serviços, você vai criar 100 planilhas dessa daqui. Aqui no caso a gente tem até 75. Então você copia, cria as planilhas com os números e dentro desses campos aqui, ó, vocês vêm colocar os números. Tá? Coloca o número dela 71, 71, 70, 72, porque ele vai puxar, essa planilha vai puxar dessa planilha primeira aqui, ó, a planilha de... Vamos ver aqui, planilha de medição. Vamos supor que remoção de defesa metálica. O número 2 está aqui, 2 aqui. Ele já puxa o nome do serviço, lá daquela planilha de medição. Ele já puxa a unidade e em função da unidade, por exemplo, no caso aqui metros, ele preenche esses cabeçalhos aqui. Ou seja, se é metros, ele vai trazer só o comprimento aqui. Então... Vamos pegar um outro serviço aqui, metro cúbico, ele já coloca comprimento, largura e altura, entendeu? Então ele já automaticamente puxa esses dados. Então as dicas que eu dou, não coloque cabeçalho aqui, coloca todos os serviços e não coloque cabeçalho, por quê? Que facilita para você fazer a consolidada, depois é só você vir e puxar os dados aqui em função do número da quantidade de serviços que você tem. Então, você vai preencher todos os serviços, todas as unidades, o preço e as quantidades de projeto. Tudo aquilo que depender de memória de cálculo, você numera aqui a planilha e cria essa planilha aqui na frente. Mistura betuminosa, por exemplo, é um serviço que eu dependo de outras... no caso aqui, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó. Eu dependo do tapa-buraco e do solo brita. Então, eu não criei uma planilha de memória de cálculo para ela. Eu já fiz aqui diretamente, tá? Do quais são os serviços que ela depende.
Nesse caso, só para visualizar, eu coloquei de uma cor diferente aqui, para eu saber que essa planilha, essa célula é diferente das outras, tá? As outras, o que ele faz? Nessas outras aqui, ó. Ele faz um PROC-V lá na planilha, no campo de somatório. Então, também é automatizado. Agora, tem umas exceções, que são essas. Eu não preciso de fazer uma memória de cálculo de mistura bituminosa, já que ela depende de tapa-buraco e solo brita. Tá? Então, já fiz a fórmula aqui direto. Então, isso é uma das coisas, tá, que você tem que prestar atenção. E também tem os serviços, vocês vão verificar aí que tem alguns outros que é a mesma coisa lá. Mistura bituminosa, mistura bituminosa, mistura bituminosa. E tem os serviços de transporte, ó, que são esses aqui, ó, T1, T2, T3, e a mesma coisa com o material bituminoso, MB1, MB2, MB3. Vamos ver o que é essas de transporte. Ó. No caso aqui eu chamei de T1, então aqui eu tenho uma planilha de transporte, uma ficha de transporte. Isso aqui vocês vão pegar do Pato, para vocês terem uma ideia. Aí aqui eu tenho eu coloco o código do serviço que usa, por exemplo, esse transporte, caminhão, carroceria, 9 toneladas, guindal 10. Você vai lá no seu Pato, vai ver quais são os serviços que utilizam ele. No caso aqui é só esse serviço aqui, ó. Ele vai dar um PROC-V na tabela de medição aqui. Vai puxar aqui a quantidade, você vai colocar aqui, você vai preencher qual é o material, qual é a taxa e a DMT aqui. Vamos pegar um mais complexo? Esse aqui é legal, ó. É o transporte de caminhão de 6 metros cúbicos. Então aqui, ó, ele utiliza vários serviços. Então eu amarro aqui, ó, a demolição. Você vai ter que ir no Pato e saber quais são os serviços que estão atrelados a esse transporte. E vai jogar aqui, ó. Então você vai fazer PROC-Vs, ó. Coloca o código aqui, você vai digitar o código que ele vai trazer. Atenção a uma coisa. Nem sempre pode acontecer de ter um serviço que tem mais de uma vez na planilha. Aqui neste daqui de 6 metros cúbicos não aconteceu isso. Tá? Então isso aqui tudo, ó, o material e o fator, vocês vão buscar lá no Pato e a DMT também. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui de serviço que eu tive que fazer direto. Ó, aqui tudo está com PROC-V, 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 PROC-V. Geralmente aqui no final. Acho que tem aqui um caso. Pode, esse aqui não. PROC-V. Deixa eu só lembrar aqui se tem algum barreira. Tudo está com PROC-V. Mas acontece de... Aqui, ó, fresagem. Esse aqui eu acho que tem esse problema. Não estou lembrado agora. Mas o que acontece? Às vezes vai ter um serviço que ele tem 2 vezes na planilha. E você colocando no PROC-V, ele vai procurar a quantidade. Ele vai... Estou tentando aqui lembrar, mas não estou lembrando aqui de algum. Todos aqui estão com PROC-V, né? Quantidade aqui. Na verdade, às vezes é até aqui no... Ó, achei um aqui. Na verdade, esse aqui você está puxando da linha de cima, que são 2 serviços. São 2 itens, né, no caso aqui. Na verdade, essa planilhinha de transporte tem que tomar muito cuidado com ela. Mas, enfim, que dica que eu dou aqui quando vocês forem montar essas planilhas aqui de transporte? Primeiro que elas são automáticas, né? É o mesmo fundamento da outra aqui de memória de cálculo de medição normal. Você vai colocar um número aqui, ele vai puxar tudo automático. Mas aí, que dica que eu dou? Por exemplo, vamos montar a T2, fez todos os links, aí você verifica quais são os serviços que estão sendo medidos aqui, vem aqui na medição e preenche, lógico que você vai apagar essas fórmulas e coloca o valor total da quantidade de serviço que você tem no projeto, né? no Pato.
E aí verifica se vai bater o saldo aqui, ó, se você vai estar medindo tudo. Tá? Tem que fechar aqui no final a quantidade. Porque aí você tem certeza que você fez os links corretos. Se não fez, você vai ter que procurar ver onde é que está a diferença. Depois que você fez isso, volta com as fórmulas para as células aqui. Tá? Não esqueça. Então, a mesma coisa é o material bituminoso. Tá? O material bituminoso é o mesmo conceito. Os links aqui, você vai fazer os links, né? Os PROC-Vs aqui em função do código aqui, ele vai puxar. Estuda esses dados aqui, essa relação, o fator de utilização, você vai pegar no seu pato. Né? Você vai ter que pegar lá no seu pato. Aqui, ó, achei uma. Correção de defeito de mistura bituminosa. Como eu tenho esse serviço duas vezes, eu tive que ir lá na planilha e pegar a quantidade e amarrar nos dois serviços que tem lá, senão não fechava. Então aqui o que eu fiz, por exemplo, para ver se a aquisição de CAP estava correta. Eu medi todo o tapa-buraco, todo o remendo e toda a correção de defeito, no caso, nessas duas linhas aqui. Ó. Eu vim aqui, preenchi, fechou, então beleza. Então, você preencheu aqui, você fez suas amarrações. Ah, outra coisa interessante, ele já calcula o reajustamento. Então, você corrige aqui, ó, vem aqui, ajusta os índices do seu contrato, coloca cada serviço, qual é o índice que ele usa aqui, tá? Por quê? Porque aí no final ele vai lançar aqui o reajustamento. Outra coisa interessante dessa planilha, ela já está aqui toda organizada, ela trunca, ela faz tudo de tal maneira, igual o SIAC, então não tem problema de arredondamento. O número que vai dar aqui, os centavos vai bater com os centavos do SIAC. É outra vantagem dessa planilha. Agora, vamos lá. Vou explicar a planilha número 1, que ela é diferente das outras. A 1 é a de conservação da faixa de domínio. A 1 é a única que eu estou usando um percentual em função dos municípios. E o que é essa questão dos municípios? Vamos vir aqui em dados. Eu vim aqui, ó, eu tenho que fazer essa lista de limites municipais aqui, ó. Deem uma olhada aqui, ó. O trecho meu aqui começa no quilômetro zero. Deixa eu mostrar uma para vocês que não começa no quilômetro zero. Essa outra aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, 0 a antes do início do trecho, depois ele começa 405 nesse município e aqui vai ter as divisas de município. Por quê? Porque se eu lanço algum serviço no quilômetro 300, ele vai ficar atrelado que está antes do início do trecho. Tá? No caso aqui, dessa daqui, eu já começo no zero com o município, porque o meu trecho começa no zero. Então eu coloco os limites de município aqui, você tem que ajustar isso aqui para o seu, e ele vai fazer filtros. O que seriam esses filtros aqui? Quando eu marco o X aqui, ó, ele vai me dar o valor total da minha medição aqui com PI mais R. Ó. No caso aqui, ó, essa medição, eu estou medindo só o item de desempenho. Tá aqui, ó, 1. Voltando aqui no item de desempenho, você vai fazer quilômetro a quilômetro, vai dar o OK aqui, tá tudo OK. Ele vai falar que sim, sim, sim. Vai medir aqui. E ele está fazendo já aqui, ó, uma fórmula, vocês vão ver aqui, atrelado pelo percentual da extensão. Esse é o único serviço que eu faço pela extensão. Como eu estou medindo ele aqui, é o serviço que está na medição aqui, ó. No caso, vamos lá. No caso, são R$63 mil da conservação de faixa de domínio e é lógico que está também a administração local. Depois vocês deem uma olhada aqui que essa forma da administração local ela é um pouquinho diferente, porque eu meço em função dos outros serviços. Mas aqui eu estou medindo R$70 mil. E no caso, 70 mil de PI, mais o R que está aqui, ó, 8.384. Quando eu vier aqui, ó, deixa eu até ver se tá batendo, mas é isso mesmo, né? 79.300. 79.300. Então o valor total da medição tá aqui. E aqui eu tô, esse X aqui é como se fosse um filtro. Se eu apagar aqui, vocês vão ver que vai zerar aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou colar esse valor aqui. Ó, eu colo o valor total da medição. E aí eu tiro os filtros. Vem aqui, Patos de Minas. Quanto que é o valor de Patos de Minas? 16 mil. Então, eu vou colar aqui, ó, o valor só de Patos de Minas.
Depois eu vou tirar o X aqui e vou colocar Cruzeiro da Fortaleza. Eu, esses 11 mil. Colo o valor. Depois, Serra do Salitre. Colo o valor. Depois, Perdizes. Colo o valor. E, por último, Araxá. Então, o que vai acontecer aqui? Colar valores. Vai dar uma diferença devido ao arredondamento. Geralmente esse número dá menor, tá? Não sei até por que deu essa. Depois tem que dar uma investigada. Que ele faz? Aí ele vai pegar essa diferença e aí ele, de maneira proporcional, ele distribui essa diferença aqui ao longo dos municípios para saber o valor da nota fiscal aqui por município, tá? Esse é o princípio. No caso, vamos pegar um serviço aqui, isso aqui, ó, por exemplo, de remoção de deficiência metálica. Então, do quilômetro 0 ao, é lógico, eu vou exagerar aqui, do quilômetro 0 ao 30. Era para ele ter puxado aqui o município. Peraí, por que ele não puxou o município? Quantidades, município final, quilômetro. 30 ao quilômetro 50. Errinho aqui nessa planilha. Vamos pegar uma outra. Demolição de concreto simples. 10 ao quilômetro 0. Engraçado, ele não está puxando